Vamos falar sobre o antissemitismo, né? Por que os judeus são tão odiados no mundo? Por que os judeus são tão, né, perseguidos, né, no mundo, né? E a gente sabe muito bem que a ONU, ela não defende os judeus. Na verdade, antigamente, quando o Estado de Israel foi criado pela ONU, porque a ONU que criou o Estado de Israel, a ONU agora ela quer perseguir o Estado de Israel para criar o Estado da Palestina, né? O Estado, né, o Estado da Palestina. Na verdade, o Estado da Palestina foi sequestrada justamente por terroristas, por verdadeira organização terrorista, verdadeira facção criminosa chamada Hamas. O Hamas é uma verdadeira organização criminosa, organização terrorista, é um grupo terrorista que está no poder, que tem o objetivo de destruir o Estado de Israel, eliminar Israel do mapa. Por isso que o Irã tem vários grupos aí, né? O Hamas, o Hezbollah, o Houthis, o Iêmen, que é do Iêmen lá, tem a Jihad Islâmica e o Irã que financia esses grupos terroristas para poder eliminar o Estado de Israel, apoiados pela Rússia, pela China, Coreia do Norte e inclusive aqui no Brasil nós temos um criminoso, bandido, cachaceiro, ladrão que é antissemita, que odeia o povo de Israel, o povo judeu, o povo mais perseguido do planeta. Desde os judeus não são perseguidos agora, isso aí desde o princípio. Mas a palavra de Deus já dizia exatamente isso, que esses judeus seriam odiados em todos, do Oriente até o Ocidente. Israel ficaria sozinha, ficaria isolada, seria uma terra isolada, uma terra odiada. Por quê? Por causa da rebeldia, da rebelião, porque eles desobedeceram a Deus, né? Porque não quiseram fazer aliança com Deus, se afastou de Deus, então Deus se entregou aos inimigos. Então o povo judeu é tão perseguido, tão odiado, porque ele não quis buscar o verdadeiro Deus e negou o próprio Messias, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, os judeus estão até hoje pagando um preço caro por negar o nosso Salvador, o nosso Messias. Infelizmente eles estão esperando o Messias, que não é o nosso Messias, é o falso Messias, é o falso Cristo, o anticristo, que está no mundo. Ainda não se manifestou, porque ainda ele só vai manifestar quando tiver uma crise global, né? Um colapso total, né? Quando o mundo não tiver mais solução, quando tiver o caos, né, total financeiro, tudo, o mundo entrar em colapso, cai tudo, destruir tudo, aí sim virá o Inico, né, que vai construir, reerguer o terceiro templo, construir o terceiro templo lá em Jerusalém. Infelizmente ele vai enganar muita gente. Se possível fosse, ele também enganaria os escolhidos de Deus. E os judeus vão ser enganados por esse falso Messias aí que está no mundo. E não sabemos quem será esse falso Messias, que é o anticristo, né? Mas vamos falar, né? A gente vai ler aqui sobre a memória do Holocausto. A memória do Holocausto. Por que os judeus são odiados? Por que os judeus são odiados, né? O antissemitismo não existiu desde a época ali, que quando os judeus conseguiram conquistar a terra prometida, quando Moisés levou esse povo lá, libertou esse povo lá do Egito, e esse povo ainda continuou adorando ídolos, adorando esses deuses aí pagãos, desde o Egito,
Deus está mostrando esse povo, se vocês adorarem esse Deus, você ser adorado e adorar fazer deuses ainda, deuses pagãos, eu afastarei de vocês. Ele queria destruir esse povo. Então ele quis destruir esse povo, porque esse povo se rebelou contra o próprio Deus, se afastou do próprio Deus para adorar esses deuses, largou as tradições judaicas para adorar esses deuses, falsos ídolos. Vocês se fazem falsos ídolos, fazer deuses, estátuas aí, monumentos, para adorar eles. A dizer que eles são eles que se sentem veneráveis, você tem que adorar eles. Isso é um pecado gravíssimo. Isso é um pecado da idolatria, é um pecado gravíssimo. E nós se apegamos com as coisas do mundo. É um grande erro nosso nos apegar com as coisas do mundo, com objetos que não fazem nada de milagre. Por isso que tem um ditado que diz: santo de casa não faz milagre. E é verdade. Santo de casa não faz milagre. E é um grande erro. A idolatria. O pecado da idolatria. Isso que Deus abomina. Por isso que Deus se afastou do templo. Se afastou lá do santuário. Por isso que esse mês de setembro, final do mês de setembro, eles ainda festejam a festa das cabanas. A festa dos tabernáculos. E no dia 1º para cá, no início, vai ser a festa da expiação, a festa do Yom Kippur, quando os sacerdotes, né, sacrificou um bode para fazer oferta, dia do perdão, dia da expiação, dia do perdão, Yom Kippur, chamado dia do perdão, dia da expiação, quando ele sacrifica, né, um animal para assim oferecer sacrifício para louvar o próprio Deus. Mas eles se curvaram para falsos deuses, né? Eles se curvaram para os falsos deuses, adorando deuses pagãos, fazendo doutrinas de demônios. Infelizmente, essas religiões aí, a maioria dessas religiões que se misturaram no mundo, a maioria dessas religiões, inclusive todas as religiões, não é católica, não é evangélica, não é espírita, não é todas essas religiões aí, eles fazem pacto com a morte e aliança com o inferno, e Deus se afastou deles. E Deus se afastou. E esse mundo aqui está condenado para o juízo de Deus. Vocês estão condenados. Mas aqueles que buscaram o nome de Deus, a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, buscar o nosso Messias, buscar o Salvador, se arrepender dos seus pecados, se humilhar diante dele, sair dessa vida mundana que a gente vive, não se arrepender dos nossos pecados. Por isso que 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz para Salomão, o rei Salomão, que construiu esse templo para Deus, mas ele se afastou do santuário de Deus. E eles adoram ídolos, como também os outros profetas também já anunciaram isso. Moisés foi o primeiro que anunciou isso. E se esse meu povo está adormecido, então pode tirar meu nome no livro da vida. Pode tirar meu nome. Eles querem adorar esses deuses, então tira meu nome do livro da vida. Eu vou quebrar ali as tábuas dos 10 mandamentos. Ali. Porque eles negaram o próprio Deus. Eles se rebelaram contra o próprio Deus. Os judeus trocaram Jesus Cristo por esses deuses estranhos. Negaram o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas no dia do Senhor, quando ele voltar, na sua segunda volta, segunda vinda gloriosa, onde ele vai derrotar o inimigo, onde ele vai estabelecer o seu reino eterno, onde ele vai separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Vocês verão sim o verdadeiro Messias, o
quem vocês transpassaram, a quem os seus antepassados transpassaram, que vocês crucificaram ele lá, que vocês rejeitaram, negaram. Vocês, líderes religiosos, falsos profetas, vocês que negaram o próprio Rei dos Reis, o nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês, judeus, por que vocês são odiados? Por que vocês são humilhados? São humilhados porque vocês não pagaram, vocês estão pagando um preço caro. Vocês estão pagando pelo seu próprio sangue. Vocês estão derramando seu próprio sangue. Vocês não se arrependeram dos seus pecados. Infelizmente, vocês estão pagando um preço caro. Infelizmente. Vocês trocaram o verdadeiro Rei dos Reis, o nosso Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, é um grande erro de vocês, judeus. Mas eu clamo para vocês, ainda tem tempo, mas vocês têm que aproveitar agora, que amanhã vai ser tarde demais. Você sabe o que está acontecendo aí? O que aconteceu na ONU aí? Essa reunião da ONU, essa ONU aí só serve para quê? Para que serve isso para a ONU? Para defender bandido, defender criminoso. Eu vou falar a verdade aqui. Eu tenho um texto aqui, eu vou ler aqui a enciclopédia do Holocausto, a introdução só. Vamos falar do antissemitismo. Vamos ver o antissemitismo. O que significa o antissemitismo? Significa preconceito ou ódio contra um judeu, individualmente, né, contra o povo judeu, né, contra todo o povo judeu, contra toda a classe judaica. Esse ódio em base em que germinou o Holocausto, que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, o do Adolf Hitler, esse verdadeiro assassino que matou 6 milhões de judeus. Ele sacrificou 6 milhões de judeus. Por quê? Por ódio. Por ódio, porque eles eram ricos, né? Eles eram prósperos, né? E eles só buscam a prosperidade. Vocês do mundo só buscam a prosperidade. Mas a gente sabe que o Hitler também foi usado como bode expiatório também. Que essa era a intenção do Hitler. Essa aí era a intenção. Eles criaram o problema. Eles criaram tudo isso aí. E no final ele solucionou, construiu o templo de Jerusalém. E na verdade não é os verdadeiros judeus. São os falsos judeus. Os sionistas. Os falsos judeus da sinagoga de Satanás. Não são os judeus verdadeiros. Os judeus verdadeiros foram massacrados. Os judeus verdadeiros estão espalhados no mundo inteiro. Está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está em qualquer lugar do mundo. Os judeus foram espalhados no mundo inteiro. Então Deus espalhou esse povo. Esse povo está disperso no mundo. Ele não está lá na terra de Israel, não está na nação de Israel. Eles só vão voltar e vai voltar para sua terra. Como está descrito no livro de Isaías, que eles voltarão à sua terra. Eles voltarão lá. Que a figueira vai brotar lá. Os frutos da figueira tá lá. Vai brotar. E ela vai brotar. Quando ela vai brotar, ela vai o quê? Ela cresce. Ela vai voltar. E o povo vai voltar. O povo, o verdadeiro povo. O povo de Deus. O povo escolhido vai voltar à sua terra. Vai voltar à sua terra. Como foi essa terra foi dada para Deus. Porque Abraão, quando Deus tirou Abraão lá da terra lá de Ur. Para levar ao povo. Levar lá a sua descendência lá de Israel, na terra de Canaã. Então Deus levou ele até lá, a terra de Canaã, e batizou e chamou ele assim: você é o pai de todos esses povos, pai de todos os povos. Abraão é o pai de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é fruto de 12 tribos. Ele concedeu 12 filhos, 12 tribos. E essas 12 tribos que criou a nação de Israel. Essas 12 tribos estão espalhadas no mundo inteiro. Não é só na nação de Israel, mas está espalhado no mundo. No mundo, se espalhou no mundo. Então Deus espalhou
o seu povo, e esse povo estava espalhado no mundo. Não é só o povo judeu que foi escolhido. O povo judeu, a gente sabe que o povo judeu, Judá, único filho, só que esse filho Judá não foi um filho íntegro, como foi Benjamim, como foi José, né? Não foi esses homens. José foi jogado já dos seus irmãos, que os irmãos jogaram José, traíram o pai Jacó, os próprios irmãos, eles entregaram o irmão. Os próprios irmãos queriam destruir o filho predileto de Jacó. Infelizmente. E é difícil, né? A realidade, esse mundo também, que o mundo faz, né? Os pais jogam os seus filhos aí no mundo e não cuidam dos seus próprios filhos e jogam eles no mundo. Isso é culpa dos pais também. Os pais são responsáveis, mas os irmãos também. Por isso que Jesus disse que nossos maiores inimigos são da própria família. Os nossos maiores inimigos são da própria família, né? Quem ama o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a sua família mais que a mim não é digno de mim. Exatamente, Jesus Cristo já alertou. E exatamente, a gente não pode confiar na nossa família. Que é maldito o homem que confia no homem. Infelizmente. Mas vamos ver aqui um texto de introdução aqui, o antissemitismo aqui. Eu vou ler aqui a autora aqui. Vocês prestem atenção quando eu for falar. O antissemitismo significa preconceito ou ódio contra um judeu individualmente e contra o povo judeu como todo. Esse ódio foi base em que germinou o Holocausto. Mas o antissemitismo não começou nem terminou com o Holocausto. Ele existe há milhares de anos, como eu falei. Muitos anos, né? Aconteceu isso aí. Desde do exílio da Babilônia. Começou ali. No exílio da Babilônia. Quando aquela rebelião, né? Infelizmente lá. E Israel foi, né? Dividido, né? Seu reino foi dividido por causa de quem? Por causa da idolatria. Salomão se afastou de Deus. E Deus se afastou do templo de Deus. Do templo de Salomão. Se afastou do santuário dele. Ele quis adorar os outros deuses. Começou com o reinado de Salomão, que foi um fiasco. E ele provocou essa divisão. Os dois irmãos, Roboão e Jeroboão, né? Os dois filhos de Salomão que destruíram a nação de Israel, permitindo que os assírios, permitindo que os babilônicos destruíssem a nação de Israel. E por isso eles foram levados ao cativeiro na Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu lá Jerusalém, sitiou tudo, tomou as terras lá e o povo virou escravo da Babilônia. Foi ali que começou, né, o ódio contra os judeus. E também quando Ciro Grande, que libertou aquele povo, né, de 70 anos no exílio da Babilônia, o rei Ciro Grande, ele libertou aquele povo lá da Babilônia. Ciro Grande. E concedeu um título lá para o profeta Daniel, para se tornar governador daquela província. E Daniel foi um grande homem. Um homem instrumento de Deus, verdadeiro instrumento de Deus. Deus usou o profeta Daniel. Deus usou o profeta Daniel. Depois que ele revelou o sonho de Nabucodonosor, ele revelou o sonho que Nabucodonosor, depois, né, da rebelião dele, ele viu uma estátua de ouro, né, a estátua de lá, né, o ouro, prata, bronze, ferro, né, e o dedo de barro e ferro. E diz que viu, né, um meteoro, né, que destruiu,
né, a estátua de Nabucodonosor. E esses estátuas representam os 4 reinos que ia dominar a nação de Israel, que é a Babilônia, que é o ouro, a Babilônia, que era o Medo-Persa, né, os braços, o peito, o tórax, que era o grego, o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano, e o estátua de barro e ferro, que é os pés, né, as 10 nações que a ONU vai fundar esse governo mundial do anticristo. Por isso, a gente tem que saber muito mais de Bíblia, estudar a Bíblia, e é importante a gente estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para a gente entender o que está acontecendo no mundo e qual é o propósito, né? Qual é o propósito da nossa vida aqui na Terra, o que a gente tem que estar fazendo aqui nesse mundo. A gente tem que se refletir bastante as nossas ações aqui nesse mundo. Mas vamos continuar aqui. Estou explicando bastante aí sobre na Bíblia, a história da Bíblia, né? A história lá do profeta Daniel, daquelas nações que invadiram a nação de Israel até hoje. Israel ainda é odiada, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, desde que o Hitler matou milhões, né, de judeus no mundo, desde depois que eles fundaram a nação de Israel. Depois aí veio os árabes também odiando o povo de Israel até hoje, os palestinos criando guerras porque eles acham que a terra ali é toda deles, que o próprio Mohammed deles lá, que é o Maomé, né, que é o Mohammed deles, que é o príncipe deles, que é o Deus deles, que é o Messias deles, que é o Maomé, dos islâmicos ali. É uma história muito complexa, não dá para explicar muito aí, mas a gente tem que... Um dia eu vou fazer um vídeo aí, a gente vai ler, vai interpretar bastante, vai contar bastante histórias da Bíblia, histórias mesmo, né? Não é só bíblicas, né? São histórias mesmo, geopolíticas também, seria mais interessante. E por quê, né? E que vamos continuar aqui. Ele frequentemente tem assumido de forma de discriminação sistêmica e perseguição contra os israelitas. O antissemitismo levou repetidamente a violências graves e fatais contra o povo judeu. Fatos-chave. 1. Esse conjunto de crenças e ideias odiosas tem profundas raízes históricas, sociais e culturais. Ao longo de muitos séculos, o cristianismo tem um papel central no desenvolvimento e na disseminação de antissemitismo na Europa, onde os judeus sempre foram minoria. Desde a época lá da Reconquista lá, na Península Ibérica, né? Os judeus até lá foram perseguidos pelos cristãos, os cristãos também perseguiam os judeus, como também os muçulmanos perseguiam os judeus e os cristãos, porque na verdade essas religiões elas foram feitas para quê? Para oprimir as pessoas. Essas religiões não é para proteger as pessoas, em sim oprimir. É um sistema que controla essas pessoas. Então você se torna escravo deles, né? Então, infelizmente o povo, né, ainda não percebe, né, que está sendo enganado por várias essas vertentes. Mas eles têm, né, um propósito, eles têm uma mesma ideia, eles querem criar uma religião única, eles querem um governo único, eles querem tudo, né? Porque eles fazem parte desse sistema, né, desse mundo, sistema que é contra o povo de Deus, né, infelizmente. Até a atualidade, as ideias e estereótipos antissemitas são defendidos por pessoas de diferentes origens e religiões, além de estarem presentes por todo o espectro político. Eles estão são influências, né? Muitos políticos, né, se candidatam, né, deputado, senador, governador, eles têm, todos os políticos religiosos, eles defendem, né, a ideia deles, né? Porque nossas ideias são o quê? Conservadoras, e todos os princípios e valores judaico-cristão. Então, o judaísmo e o cristianismo, eles defendem uma ideia de que um Estado livre, um Estado próspero, de prosperidade, de paz e prosperidade. Mas a Bíblia fala, né? Quando o vídeo falar de paz e segurança, virá repetindo destruição. Não adianta você vai estar próspero,
e vocês vão ter uma vida boa nessa terra. Infelizmente a gente sabe que esse mundo aqui está condenado no dia do juízo. Esse povo não percebe que nós estamos vivendo no mundo, não somos do mundo, né? Não dá para misturar a luz com as trevas, né? A gente não pode misturar a luz com as trevas, infelizmente, né? Mas o povo judeu tem que perceber isso, cara. Tem que perceber que a gente não pode misturar essas pessoas, cara. Por isso nós temos o ódio no mundo, porque existe uma divisão política, social e religiosa. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Diz que o mundo é mundo. O mundo aqui, mundo é mundo dividido. É um reino dividido que não dá certo, infelizmente. Mas vamos continuar aqui. A última parte aqui. O antissemitismo muitas vezes assume a forma de uso de judeus como bodes expiatórios para problemas sociais e culturais, bem como teorias da conspiração baseadas em estereótipos e figuras de linguagem. Essas teorias retratam falsamente o povo judeu como perigoso da sociedade ou até mesmo para o mundo. O que acontece? Por que os judeus são odiados no mundo? Porque isso aí é um projeto de poder. Eles usam como bode expiatório. Exatamente esse movimento aí sionista, todo mundo fala dessa teoria de conspiração, mas é um movimento sionista que criaram essa nação de Israel. E o Brasil faz parte por esse processo, porque o Brasil ajudou a criar essa nação de Israel. Só que essa nação de Israel não é uma nação próspera, não. É uma nação que tem grupos de grupos, né? Esses grupos aí, um grupo lá do Vale do Silício, né? A turminha lá do grupo de Bilderberg, eles usam a pirâmide, eles usam todos... São esses caras aí que controlam o mundo. Então essas 13 famílias, elas financiam. E eles são todos sionistas, não são judeus. São os falsos judeus. Existe um grupo que é o grupo judaico, que eles têm uma linhagem, né, de Abraão, de Isaac e Jacó. E tem um grupo sionista que veio lá do sul, dos Quizares, que são esses falsos judeus. São sionistas que vieram lá do sul da Rússia. Então não são os falsos judeus. Esses daí que vêm da Europa, que vêm da Rússia, que vêm dos outros locais do mundo, e não são os verdadeiros judeus, aqueles escolhidos de Deus. Existem dois grupos, né? Um grupo messiânico, judaico, tem o cristianismo, que foi criado lá, um cristianismo que na verdade foi fundado por Constantino, não é o cristianismo, aquele cristianismo que foi criado lá em Israel, porque existe, né, aqueles que foram batizados em nome de Jesus, os verdadeiros, os discípulos de Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, que são os verdadeiros primeiros, né, que foram batizados em Cristo, são os verdadeiros filhos de Deus. E aqueles judeus não são filhos de Deus. Aqueles se rebelaram, inclusive os sacerdotes, né? A gente sabe que os sacerdotes lá, os fariseus, saduceus ali, né? Um grupo lá, né? É uma sociedade, né? Um grupo, esses grupos aí religiosos, aí, religião, política, eles têm um grupo, tem uma sociedade secreta lá. E essa sociedade secreta, ela fundou, né? Eu vi o livro ali que fala exatamente dessa teoria da conspiração aí, né? Todo mundo fala da sociedade secreta que matou Jesus, os discípulos e os apóstolos. E aí eu assisti o vídeo do Dr. José Renato Pedrosa, ele falou muito sobre a maçonaria, sobre a sociedade secreta, sabendo quem mandou matar Jesus. Aí todo mundo pergunta, foi os judeus, foram os romanos? Era duas sociedades secretas, na verdade. Na verdade, na época lá, existia duas sociedades secretas, mas quem comandava eles lá eram os romanos, porque os romanos que controlavam todos ali. Então os judeus eram uma sociedade secreta, só eles lá. Então eles se uniram, né, para poder, né, criar, né, um grupo. E eles criaram essa sociedade secreta chamada Cabala. Essa Cabala, desde a época lá de Salomão, do rei Salomão, foi o primeiro grão-mestre lá de Israel, primeiro grão-mestre,
Salomão, o rei Salomão, o primeiro grão-mestre que criou a sociedade secreta Cabala. Foi o primeiro, né, homem, né, aquele que Deus deu toda a sabedoria para ele, mas ele quis se rebelar, né, infelizmente ele caiu na tentação, né, no encanto da serpente. Infelizmente ele foi mordido, né, porque na verdade, vamos usar um ditado popular, né, não foi mordido, ele foi seduzido, igual Eva foi seduzida pela serpente para comer o fruto proibido e dar para Adão para comer o fruto proibido. E a mesma foi de Salomão, o rei Salomão foi seduzido pela rainha de Sabá, e exatamente o que aconteceu. Infelizmente, Salomão, né, com a princesa lá, a princesa rainha de Sabá, ela conseguiu seduzir o rei Salomão. E aí, o rei Salomão se afastou de Deus e infelizmente se curvou com uma idólatra. E aí o rei Salomão pagou por muito caro adorar. E ainda mais o rei Salomão que fez um anel, né, para tentar aprisionar 72 demônios, criou a alta magia lá, né? Eles criaram uma alta magia, que a maçonaria exatamente tem essa secreta feitiçaria, por isso tem essas feiticeiras aí no mundo, né? Essas bruxas feiticeiras que tá na Europa, lá na Europa, inclusive na Romênia, lá na Transilvânia, e tem um castelo lá, né? De bruxas, né? De feiticeiras no mundo. O satanismo criou muito disso aí, por causa disso. E eles usam a alta magia por causa do rei Salomão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O rei Salomão se afastou de Deus, de Deus, mas com certeza ele se arrependeu mais tardiamente. Tardiamente, o rei Salomão. Não sabemos a história, como foi o final dele, a sua velhice. Sabemos que ele se arrependeu das mulheres, né, do qual ele se relacionou. E Deus se avertou ele, né? Avertou o rei Salomão, ele avertou ele, e o rei Salomão, com certeza arrependido que ele fez. O filho dele fez muito pior, porque ele cobrou muitos impostos, né? Bastante impostos lá na nação de Israel. Cobrou o dobro dos impostos lá. E mesmo assim, a nação de Israel, infelizmente, ela foi devastada, ela foi destruída por causa, né, das péssimas escolhas que a gente faz, que o povo de Deus fez, o povo de Israel fez, e eles estão pagando até hoje um preço alto, preço caro. Infelizmente, o salário do pecado é a morte. Infelizmente, o preço caro é a escolha que a gente faz. Aí, o povo, porque o povo judeu é odiado. Vocês têm que refletir muito. Vocês têm que refletir o que vocês fazem nessa terra. De tudo se planta, que se colhe. Então, essa é uma mensagem para vocês. E o que o povo judeu, que vocês, né, arrependem dos seus pecados e aceita Jesus como o Messias, o verdadeiro Messias. Um dia vocês vão saber, no dia do Senhor, no dia do juízo, que vocês têm que aceitar Jesus Cristo. Porque sabemos que o anticristo está no mundo e eles vão enganar todos vocês. Não seja enganado. Se arrepende dos seus pecados. Um abraço a todos.